Pode sentar, gente, fica à vontade. Uma alegria muito grande estar aqui compartilhando o que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Hoje é o segundo episódio da nossa série Cristo no Centro. Quantos estão felizes por essa mensagem aqui, amém? Muito bom ver também os nossos cultos crescendo. Nós sabemos que isso tudo é fruto de oração, de comunhão, de partir do pão e da palavra de Deus, amém? A Bíblia fala em Atos 2 que os discípulos de Jesus, eles perseveravam nessas 4 coisas. Aí a Bíblia vai dizer assim: e o Espírito Santo ia acrescentando conforme ele queria. É muito bom a gente chegar aqui e ver a igreja cheia, porque eu e o pastor Gessé, nós somos pastores novos e nós enfrentamos muitos desafios. Então, durante a semana, antes de chegar aqui no domingo, algumas pessoas insatisfeitas, elas falam: olha, eu estou mudando de igreja, eu estou saindo, e está tudo bem. A gente tem uma paz no coração, porque as pessoas que estão na Palavra Viva são as pessoas que são movidas pelo Espírito de Deus, amém? Então nós não queremos encher a Palavra Viva, nós não usamos as mesmas práticas que às vezes a gente romantiza muito ver uma igreja, né? Mas às vezes o bastidor dessas igrejas é podre. Às vezes as igrejas ligam para membros que saíram ligam: vocês têm que vir para essa outra igreja. E tá tudo bem. A gente não quer pescar em aquário. A gente não quer que as pessoas que estão aqui, elas estejam por pressão ou por medo. Nós queremos as pessoas, os membros aqui da Palavra Viva, pessoas que realmente o Espírito Santo de Deus colocou aqui. Então, se você está aqui, eu quero dizer que você é um fruto de oração. Eu quero dizer que se você está aqui ouvindo a palavra, você foi guiado pelo Espírito de Deus para estar aqui. Olha só que especial, amém? Imagina, você não está aqui por vontade humana, você não está aqui por uma coincidência, você está aqui porque o Espírito de Deus quer falar com você. Que coisa linda, amém? E existe uma mensagem dos céus hoje para a sua vida. Existe um divisor de água aqui na sua vida hoje. Eu queria que você abrisse a sua palavra em Mateus 23. Gente, só para esclarecer, eu estou falando isso porque eu, como pastor da igreja, eu preciso me posicionar, amém? Algumas pessoas que saíram da igreja, foram para outras igrejas, estavam ligando para membros da Palavra Viva, dizendo: você tem que vir para essa igreja nova. E eles perguntavam para mim: o que eu devo fazer, pastor? Ora, se o Espírito te mover para outra igreja, tu vai. A gente não está aqui para que a Palavra Viva esteja cheia. A gente está aqui para que as pessoas que o Espírito manda, a gente cuide. Se a pessoa sente que eu não sou o pastor dela, que o pastor Gessé não tem pastoreamento sobre a vida dela, não faz sentido estar aqui, amém? Foi por isso essa fala, mas vamos continuar na palavra de Deus. Então Jesus disse à multidão, Mateus 23:1, nós vamos ler até o 5. E aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Veja bem, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Ou seja, eles são hipócritas. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos
e as franjas das suas vestes bem longas. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças porque o fato de estarmos aqui reunidos é porque nós cremos que Tu estás vivo, Jesus. E pelo fato de Tu estar vivo, nós cremos que o Senhor fala com a gente aqui nessa manhã. Que não seja apenas um momento religioso, mas que de fato nós possamos sentir em nossos corações queimar, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós possamos sentir a palavra queimar em nossos corações. Nós te entregamos esse momento de palavra, Jesus. Amém. Aqui no contexto de Mateus 23, é um contexto onde nós vemos um Jesus um pouco diferente, não é verdade? Porque Jesus, nós olhamos uma figura pacífica, nós olhamos para Jesus como um homem bom, mas o fato dele estar sendo duro aqui com os fariseus não significa que ele não é bom. E aqui acontece algo incrível, porque ele está diante de uma multidão e ele começa a fazer duras repreensões àqueles fariseus, àqueles hipócritas e aos mestres da lei. Ele começa a denunciar a hipocrisia deles, porque eles estavam mais preocupados com a aparência do que com o coração. Eles ensinavam a lei do Senhor, mas o coração deles era ruim. Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles não colocavam um dedo para ajudar. Tudo que eles faziam era para ser vistos, reconhecidos, exaltados. Os fariseus gostavam de mostrar para os outros o quanto eles eram bons. E não se engane, tá? Todos que olhavam para os fariseus e os mestres da lei tinham as mesmas perspectivas, de que eles eram homens bons. Você olhava para um fariseu, para um mestre da lei, a sua concepção era: esse homem é muito santo. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você admira muito uma pessoa, você fala: olha, fulano é uma pessoa correta. Eu coloco a minha mão no fogo pelo fulano. Aí o mesmo fulano vai lá e faz algo horrível. E você diz: eu nunca esperaria isso dele. Vocês já passaram por isso? Eu nunca esperaria isso dessa pessoa. Esses eram os fariseus. Não tinha um ai para falar deles. Não tinha como você repreendê-los, porque aparentemente eles não tinham defeitos. Mas Jesus não via a aparência deles. Jesus via o coração. E Jesus, esse daqui é o capítulo que Jesus mais fala ai. Se as pessoas não tinham um ai para falar, Jesus teve um monte de ai. Ai de vocês. Os versículos, a maioria começam: ai de vocês. Todos: ai de vocês hipócritas. Ai de vocês, ai de vocês. Porque Jesus vê o coração. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração. Eu quero que você imagine duas pessoas tentando mudar de vida. Existiam muitas pessoas ao redor de Jesus, mas eu quero que você faça uma separação aqui de duas pessoas, dois tipos de comportamentos que a gente tem. Nós temos aqui a primeira, uma pessoa focada em ajustar o seu comportamento. Então, numa tentativa de agradar a Deus, ele vem para a igreja todo domingo. Numa tentativa de agradar a Deus, ele ora. Numa tentativa de agradar a Deus, ele começa a examinar as suas atitudes e ele tenta fazer com que todas as suas atitudes sejam boas diante de Deus. Agora existe uma segunda pessoa. Essa pessoa, ela sabe que ela é ruim. Essa pessoa, ela não tem problema de admitir que o coração dela é um coração mau. Essa pessoa, ela não se importa com o que os outros estão pensando a respeito dela. Tudo que ela quer é desenvolver um relacionamento com Jesus.
E ela não vê a hora de ser transformada por Jesus. Ela não vê a hora de ter o seu comportamento transformado por Jesus. Eu quero que você entenda que existem duas maneiras de viver o Evangelho. Que existem dois perfis de pessoas. As primeiras, elas colocam a religião no centro da sua vida. A outra, coloca Cristo como centro da sua vida. E eu quero falar sobre esses dois temas hoje. As primeiras pessoas colocam a religião como centro. Diga, religião no centro. E o segundo perfil é Cristo no centro. Os fariseus eram mestres da lei. Eles dominavam a Bíblia. Eles subiriam aqui nesse púlpito e eles dariam aulas. Você sairia daqui impressionado. Se o mestre da lei sobe aqui para pregar, nós não teríamos Bíblia, profundidade bíblica para debater com eles. E eles iam falar e muitas pessoas iam dizer, é isso que eu preciso. Só que eles, apesar de fazer tudo certo externamente, Jesus o confronta duramente. E olha só o que Jesus diz em Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos e de tudo que é impuro. Sabe o que é um sepulcro caiado? Você já viu um jazigo de cemitério? Bem enfeitado, bonito, mas dentro você sabe que está podre. Ninguém tem coragem de entrar, verdade? Ninguém tem coragem de entrar num túmulo. E Jesus está dizendo, a vida de vocês é igual esse sepulcro caiado. Ele é lindo por fora, ele é bem decorado. As pessoas que olham para você dizem, nossa, como é uma pessoa de sucesso. As pessoas que olham para você dizem, nossa, como ele é bom, como ele ajuda as pessoas, como é um marido bom. Mas só você sabe como dentro de você é podre. E é isso que Jesus está confrontando. De que adianta? De que adianta viver assim? Vocês sabem de Bíblia, vocês sabem de tudo. As pessoas que olham para você te admiram e dizem, nossa, como ele é uma pessoa boa, mas dentro está podre. E a pessoa podre por dentro, ela começa a conviver com as pessoas e ela começa a vomitar essa podridão nas pessoas. Começa a refletir sobre isso. O que as pessoas que caminham com você sentem? Como que as pessoas que caminham com você, elas passam a se comportar? Eu estou levantando um problema, mas a gente já vai vir com a solução, amém? Eu quero dizer que nada está perdido para você. Eu estou falando aqui dos fariseus e não da gente, amém? Aqui não tem sepulcro caiado. Posso ouvir uma misericórdia? Então a questão aqui não é sobre pecar e não pecar. Você consegue entender isso? Jesus não está falando assim sobre pecado aqui. Jesus trata sobre o pecado? Trata. Mas ele trata como alguém que vence, porque ele venceu o pecado. Então o problema, considere o problema com o pecado aqui resolvido, e ele está tratando outra coisa, a hipocrisia, a religiosidade. Aquelas pessoas que vêm na igreja, elas postam foto, bota aquela mãozinha e fala, dia de agradecer, mas o seu coração está podre. O problema aqui não é pecar ou não pecar, o problema é o que está no centro das nossas vidas. O que está determinando os meus passos? O que determina a minha caminhada? É por isso que eu digo, cuidem com mensagens religiosas. Sabe por quê? A mensagem religiosa ela é boa. Como o fariseu é bom, a mensagem religiosa é boa. Você não vai querer ouvir algo tipo assim, o seu casamento precisa melhorar. Você precisa ser uma pessoa melhor.
Isso mexe com a gente porque a gente sabe que a gente precisa melhorar. Só que o fato aqui não é se a gente precisa ou não precisa melhorar. O fato aqui não é se a gente precisa pecar menos ou deixar de pecar. O fato aqui é o que está no centro de nossas vidas. Se a religião está no centro das nossas vidas, isso causa um distanciamento de Deus. Pastor, o que é a religião? É tentar chegar em Deus mudando o comportamento. É acreditando que se eu for bom, se eu jejuar, se eu orar, se eu tiver uma regra, se eu tiver um padrão moral, Deus vai me aceitar. Mas se Deus te aceitasse por causa disso, Ele não enviaria o seu Filho Jesus. Quando você crê em você, você deixa de crer em Jesus. Quando você é religioso, você está dizendo: Jesus é insuficiente na minha vida. Isso é um tipo de orgulho espiritual. Agora, a religião distorce a nossa relação com Deus, porque ela transforma a obediência. Eu quero que você entenda isso. A religião, ela transforma a obediência em moeda de troca. Você então está colocando Deus a todo momento contra a parede. Você diz para Deus: Deus, eu estou orando há uma semana, meu amigão agora se vira para me responder. Não é assim que a gente faz? Pastor, eu estou num jejum. Eu não como chocolate há 1 mês, pastor. Bom para você. Cortou o açúcar. O máximo que vai acontecer é as suas calças começar a cair e você precisar de um cinto. Mas espiritualmente isso pode não ter efeito nenhum se a sua motivação estiver errada. Se você estiver fazendo isso de uma forma religiosa, se você estiver fazendo isso para colocar Deus contra a parede e dizer: eu jejuei, agora faz a tua parte. Isso é religião, não é evangelho. Só que, por que eu digo cuide com o que você ouve? Porque a maioria das pregações que a gente ouve hoje, ela coloca o homem no centro. Não são pregações cristocêntricas, são pregações antropocêntricas. Pregações que dizem: se você mudar, se você fizer isso, você vai vencer. Gente, a gente não pode acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Senão o pastor Gessé não ia estar assim. Se pudesse acrescentar um fio. Bem que hoje em dia com a tecnologia já pode, né? Mas você entende o que eu estou dizendo, amém? Está amarrado. Ele diz: está amarrado. Nem amarra mais. Mas o que eu estou querendo te dizer aqui é que os fariseus, a motivação deles, a motivação do coração deles era para procurar nas pessoas a aprovação. Jesus diz aqui em Mateus 23, no mesmo capítulo, ele diz assim: tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Sepulcro caiado. Será que nós não estamos nos enfeitando muito por fora para esconder o que a gente é por dentro? Será que você não está aqui na igreja hoje só para as pessoas pensarem que você é uma pessoa boa, mas a verdade é que o seu coração é ruim? Será que você não faz o que você faz porque você está correndo em busca de validação e aprovação? Você quer ser visto pelas pessoas? Você quer provar para um pai que te rejeitou a vida toda que você daria certo? Será que você não está fazendo isso pela motivação errada? Essa semana, pastor Gessé, eu estava ouvindo um podcast e o pastor falou assim: eu tenho que perdoar porque o perdão não é sobre a outra pessoa, o perdão é sobre mim. Uma vez que eu perdoo, eu me liberto. Aí eu falei: não. O nome disso não é perdão, o nome disso é egoísmo. Se eu estou perdoando para me libertar, eu estou perdoando por mim. Isso é egoísmo. Eu tenho que perdoar porque eu sou perdoado por Cristo. Não existe ofensa maior do que o pecado de Adão. Agora Cristo entregou a sua vida em favor de nós, para que nele nós pudéssemos ter outra vida.
Ele me perdoou eu não merecendo, e Ele não perdoou para que Ele fosse livre, Ele nos perdoou para que nós fôssemos livres nele. Agora eu vou perdoar para eu ser livre? Isso é egoísmo. Não é evangelho. No evangelho nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. No evangelho você não perdoa porque você quer ser livre, você perdoa porque Cristo te manda perdoar. Ou o evangelho transforma a sua vida, ou outra coisa vai transformar. Mas daí transforma só o comportamento. Você não deixa de perdoar, você perdoa, mas perdoa com a motivação errada. E esse era o problema dos fariseus. Eles queriam que as pessoas admirassem as atitudes, mas por dentro estavam mortos. Do que adianta você dizer que perdoa e por dentro você está morrendo? A motivação deles aqui não era agradar a Deus, era status e reconhecimento. A religião gera dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas orgulhosas, que elas acham que elas estão indo bem porque elas seguem as regras. Elas batem no peito e dizem, eu agrado a Deus a todo tempo. E as pessoas desanimadas, que acham que nunca serão boas o suficiente, que nunca conseguirão agradar a Deus o suficiente. Quantos já passaram por esse desânimo na alma? Quantos já erraram e disseram, eu não presto, nem Deus me aceita? Quantos já passaram por isso? Quantos já fizeram coisas na qual se arrependeram e depois ficaram com o coração machucado? Eu quero te dizer, nada é sobre você, é tudo sobre Ele, é tudo sobre o perdão dEle, é tudo sobre o favor dEle, é tudo sobre a graça dEle, e a graça dEle, o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quando você está fraco, aí que você está forte, porque você está onde Deus gosta, você está numa posição de humilde, você já tentou tudo, você já tentou contactar a todos e nada resolve o seu problema. Agora você chega no nível de desespero que você fala, somente Jesus, só um milagre. Mas não devia ser assim desde o começo? A gente não devia viver o milagre desde o começo? Por que a gente tem que chegar no nível de desespero para acionar Jesus? Existe um autor que diz, o maior perigo não são os nossos pecados, mas a justiça própria. O que é a justiça própria? É o sepulcro caiado, que nos faz pensar que nós não precisamos de Cristo. A justiça própria, esse método religioso de viver, ele é tão nocivo à fé, que esse autor diz que essa religiosidade ela nos faz pensar que nós não precisamos de Cristo. E era isso que os fariseus faziam, eles rejeitavam a Cristo. Aliás, os mestres da lei, eles seguiam Jesus aonde ele ia, e iam verificando se o que ele estava fazendo era certo ou errado. Entenda que o Evangelho ele nos chama para algo muito mais profundo. Deus não quer apenas ações corretas na sua vida, mas Ele quer um coração transformado. O Evangelho não é sobre você a cada dia aprender um princípio novo para aplicar na sua vida. O Evangelho é sobre um coração regenerado, é sobre um coração transformado. Ezequiel 36:26 diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Entenda que o coração de pedra, ele é resistente ao Evangelho, mas o coração de carne é o coração transformado pelo Espírito de Deus. É o coração que você sabe que você não tem saída, que você não consegue mais, mas o Espírito de Deus, ele te constrange de uma forma com o amor dele e que você é mudado. Muitas vezes nós tentamos nos esforçar para mudar. Eu não sei se você já passou por isso. Eu atendi um homem alguns meses atrás, e ele disse para mim, pastor, eu estou lutando para mudar, mas eu não consigo. Eu estou lutando para fazer diferente, mas eu não consigo, pastor. Eu tento, mas eu não consigo mudar. Parece que eu estou lutando sozinho.
Eu não sei se você já se sentiu assim. Parece que Deus está em silêncio. Aí eu falei para ele: meu querido, o seu problema é que você está tentando. Por que você não deixa Jesus transformar o teu coração? Para de tentar e comece a se relacionar. Comece a se relacionar. Comece a se relacionar. Quando eu assumi a igreja, eu tinha 29 anos. Eu peguei uma igreja pós-pandêmica. Foi muito difícil. Muito difícil porque o meu pai ele pregava há 35 anos. Só nesse lugar aqui meu pai pregava desde 2002. Desde 2001, quando a gente se mudou para esse prédio aqui. O meu pai nunca deixou de pregar um domingo. De uma semana para outra ele diz: agora é contigo. Quem conhece meu pai aqui sabe. Agora é contigo. E eu me sentia totalmente despreparado. O meu pai é um tipo de líder que ele tem que ser estudado. Inclusive o livro dele está à venda lá, Artesãos para uma Nova Geração, porque a graça que Deus deu para ele formar a liderança é algo incrível. Aí simplesmente ele bota a igreja na minha mão, na mão de Jessé, e meu pai, ele é um cara que ele não tem os processos escritos, ele não é um cara que engessa processo, mas tudo funciona. Voluntariado funcionando, casais funcionando, tudo funcionava de uma maneira incrível. Aí eu olho para o Jessé, eu falo para ele: e agora? A gente não tinha manual de nada, a gente não tinha processo de nada, porque meu pai era o processo. Eu falei para ele: a gente vai apanhar. Por nossa imaturidade, a gente não conseguiu trabalhar com os mais antigos, os membros mais antigos. A gente falhou nisso. E foram 3, 4 anos assim. As pessoas falando: ah não, mas essa igreja é uma igreja muito jovem. Ah não, mas quem serve são só os jovens. Eu sentia que parecia que eu tinha matado uma geração. Parecia que eu tinha matado uma geração. E eu vivia com essa dor no meu coração. E eu tentava, né, pastor Jeff Madeira? Quantas vezes eu reuni o pastor Jeff, o pastor Alain, os outros pastores. E eu falava: não, vamos fazer, vamos acontecer. Parece que nunca se encaixava. Mas por quê? A força do meu próprio braço. Eu achava que eu tinha liderança. Mas eu não tenho liderança. Eu tenho um favor sobre a minha vida. Eu tenho uma graça sobre a minha vida. Aí sabe o que eu fiz? Eu não falei mais nada, nunca mais falei com eles. Sobre ministério, sobre nada. E eu comecei a orar todo dia. Me relacionar com Deus. E falar: Deus, Tu vai mandar as pessoas certas. Num domingo antes do culto, o pastor Alain me procura aqui na sala. E diz assim: olha, eu estava muito desanimado aqui no banco. Aí eu pensei: agora estou lascado. Vai sair da igreja, vou perder mais um membro antigo, meu pai vai me matar. Ele falou assim: mas algo no meu coração tem me incomodado para eu voltar a servir. Eu parei de falar, o Espírito agiu. Eu parei de me esforçar, o Espírito agiu. Na outra semana o Jean, pastor Jean, está ali, me procura e fala a mesma coisa. Na virada do ano o pastor Andrei me procura e fala a mesma coisa. Pastor Jefferson Madeira me procura, fala a mesma coisa. Os nossos futuros pastores, o Williams e a Lazy, cadê? Estão lá atrás, com a camisa dos casais. Também estavam desanimados. Olham para mim e falam assim: a gente quer trabalhar. Assume os casais? Fechou, a gente assume. Aí, mais um casal essa semana antigo fala: pastor, a gente estava muito deslocado, não sei o que. Deve assim: mas... É engraçado como nosso coração é ruim.
Porque a primeira coisa que eu pensei é mais um casal que vai se desligar. A gente quer trabalhar. Já coloquei ele nos casais, já estão vendo lugar para retiro de casais. Inclusive dia 26 nós temos o nosso encontro de casais. Toda última quarta-feira do mês vai ser um culto de casais. Então, lá atrás tem convite, né, Williams? Eles vão estar entregando os convites lá na porta para você convidar uma pessoa, convidar um casal. Vamos fazer dessa última quarta-feira do mês um mover evangelístico nessa igreja. Mas o que eu quero que você entenda é que enquanto eu colocava a religiosidade, a força do meu próprio braço, a minha liderança, a minha capacidade, o Espírito de Deus não conseguia agir. Pare de tentar colocar a sua capacidade. Se relacione com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus vai te dar a direção certa. Pastor, então eu não preciso fazer mais nada. Não, você não precisa fazer mais nada que o Espírito não te peça. Porque descansar no Espírito não é sobre inatividade, é sobre ser guiado no Espírito, é sobre não errar na sua atitude, porque não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Você deixa de fazer as atitudes que vêm da sua cabeça, que vêm da sua mente, do seu intelecto, e você passa a gastar energia na direção do Espírito. Você tem um Espírito dentro de você. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Não. Bota a mão no seu coração e diga assim: o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E você querendo ser a gente, né, querendo ser guiado pela nossa mente e pelo nosso intelecto. Existe um Espírito no nosso coração que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que nos guia em toda a verdade, e a gente quer tentar fazer do nosso jeito. Religiosidade. Religiosidade. O cristianismo é diferente. Não é sobre boas ações. É claro que o Espírito te leva a cumprir a lei e fazer boas ações. Mas o que eu estou querendo dizer é que as boas ações sem o Espírito é vazia. É sepulcro caiado. Por fora é legal, é bonito, mas por dentro é morto. Não, porque o Espírito é morto. Quando a religião está no centro, algumas coisas acontecem. Eu quero que você, se puder, anote isso, ou depois você assiste de novo e você anota. Mas quando eu quero te dar alguns sintomas de uma vida religiosa, e talvez você se identifique e deixe o Espírito mudar o seu coração, amém? Mas a primeira é, o nosso valor ele passa a depender da nossa performance. Então a forma religiosa de se relacionar com Deus é o seguinte: se nós estamos indo bem, nós nos sentimos superiores. Se nós falhamos, nós nos sentimos um lixo. A nossa vida vai ter altos e baixos. Mas isso não significa que Deus está ou não está com a gente. Isso não significa que nós somos superiores ou inferiores. Talvez você chegou aqui depois de uma derrota. Talvez você chegou aqui frustrado com muitas coisas. Isso não te faz um lixo. Talvez tudo esteja dando errado na sua vida, mas eu quero te dizer, isso não muda a sua imagem diante de Deus. Mas o problema é que a religião é sempre sobre ganhar ou perder. Então se você perde, você se sente menos. O filho pródigo voltou sem nada. Só que isso não mudou o status dele diante do pai. O pai estava na porta esperando ele, assim como o pai está aqui esperando você. Independente de ter ganhado ou perdido, o pai está esperando você. A segunda coisa, o nosso relacionamento com Deus se torna pesado. Nós oramos por obrigação, nós lemos a palavra por obrigação, nós servimos a Deus por medo ou por interesse e não por amor.
A terceira coisa, o nosso foco está nos outros e não em Deus. A forma religiosa de se relacionar com Deus sempre vai fazer com que vivamos num espírito de comparação. Então, se eu sou um pastor religioso, eu não deixo o Gessé pregar aqui, porque o Gessé prega melhor do que eu. Mas não é sobre mim e não é sobre o Gessé, é sobre Jesus. Então, se o Gessé subir e pregar melhor, glória a Deus, porque é sobre Ele. Amém? Nós buscamos aprovação e aceitação diante dos outros, em vez de descansar na aceitação de Deus. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. A sua busca não é por dinheiro. A sua busca é por aceitação. Você acredita que se você tiver um carro melhor, você vai ser mais respeitado e mais reconhecido. Você acredita que se você tiver num cargo maior, você será mais aceito pela sociedade ou pelas pessoas que no seu coração você quer impressionar. A sua busca não é por dinheiro, a sua busca é por aceitação. Só que quando nós trazemos Cristo para o centro, essas coisas são somente acréscimo. Ele nos coloca nos lugares altos, amém? Cristo nos faz governar, nós vamos alcançar, mas a nossa motivação é o Evangelho, porque se nós estamos num cargo maior, mas nós servimos as pessoas. Mais e mais e mais nós servimos as pessoas, porque o maior sempre vai ser o que serve. Então, quanto mais envergadura Deus me dá, quanto mais Deus me abençoa financeiramente, isso quer dizer que mais as pessoas que estão ao meu redor vão ser suportadas e abençoadas. Em Gálatas 2,16 diz: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Você não é aceito porque você é bom. Você não é aceito porque você tem um carro legal. Você não é aceito porque você está no emprego dos sonhos. Você é aceito porque Jesus morreu e ressuscitou. E agora Ele é o centro da sua vida. E isso é tão bom. Aí você anda despreocupado. Aí está tudo dando errado, mas Ele é o centro da sua vida. Que coisa linda, gente. Quando Cristo está no centro, tudo muda. Ele transforma as nossas motivações, a nossa identidade, a nossa maneira de ver, porque veja bem, agora Cristo é o centro da minha vida. O jeito que eu me relaciono com a minha esposa é o jeito que Cristo está colocando no meu coração, que o Evangelho está me transformando. Se eu sou um homem transformado pelo Evangelho, a forma como eu lido com os outros, a forma como eu lido com a minha esposa, a forma como eu administro o meu dinheiro, a forma como eu me comporto diante das pessoas, é a forma como o Evangelho transformou o meu coração. Eu não sou um sepulcro caiado. Eu não quero provar nada para ninguém. Aqui dentro existe vida. Aqui dentro existe Zoe. Existe vida de Deus. As pessoas vão olhar para mim. Elas podem até não me dar a devida importância que o mundo dá. Mas quando eu abrir a minha boca de profeta, quando eu começar a falar a palavra de Deus, as pessoas vão sentir o impacto do Evangelho na vida de alguém. E tudo que não vem do Evangelho pode mudar o comportamento, pode te melhorar um pouquinho, pode melhorar a sua performance, mas o que te traz vida é o Evangelho. Você está morto porque você está olhando para você, mas se hoje você decidir olhar para Jesus e dizer: Cristo, eu quero que Tu sejas o centro da minha vida, você vai parar de gastar energia tentando mudar e vai deixar o Espírito de Deus mudar o seu coração. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho transforma áreas práticas das nossas vidas. Você entende o efeito de ser transformado pelo Evangelho? Nós começamos, o nosso comportamento ele passa a ser influenciado pelo Evangelho. Aí no desânimo e na depressão, a religião diz: se eu fizer tudo certo, Deus vai me abençoar.
o Evangelho diz: a minha identidade não depende do meu sucesso, mas da graça de Cristo. Aí nos relacionamentos, a religião cria relacionamentos baseados em merecimento. Aí o jeito que você trata a sua esposa, o seu marido, o jeito que você trata os seus filhos é sempre baseado num pensamento religioso de meritocracia. Então, se ele não compra um presente para você, você já trata diferente. Então, se ele não faz uma ação, você já fica braba. Então, se ela não faz o que você quer, se é que você me entende, no outro dia o compadre já acorda de outro jeito, transtornado. É merecimento, é religiosidade, é um pensamento meritocrático. Você não deve amar o seu cônjuge, os seus filhos, as pessoas que te cercam, pelo que eles podem ou não podem te dar. Você tem que amar porque o Evangelho te alcançou. Isso é graça. O Evangelho nos ensina o amor baseado na graça. E olha só os efeitos: autocontrole e nas tentações. A religião diz: eu sou forte e eu vou vencer. Hoje eu fui no culto, hoje eu orei, hoje eu me sinto forte. Cai no pecado. Não é verdade? Não é assim? Hoje eu estou forte, hoje o pastor orou pela minha vida e ele disse que eu não vou pecar. Peca. Já o Evangelho diz: eu sou fraco, o meu coração é mau, a minha inclinação é para o pecado, mas o Espírito me transforma. Mas o Espírito de Deus, quanto mais eu me relaciono, mais Ele me ensina sobre autocontrole. Eu não quero ter autocontrole, eu quero ter o controle do alto. Eu não quero pagar para ver se eu sou bom. Cristo já pagou e Ele é bom. Isso eu tenho certeza absoluta. Se a gente vive uma vida religiosa, a gente está sempre no limite. Na autoimagem e na culpa. A religião, ela cria a culpa e o medo. E o Evangelho, ele traz a liberdade, porque no Evangelho nós já somos aceitos por Jesus. Imagina que você caminha sabendo que você é aceito. Imagina você caminhando sabendo que você não precisa provar nada para ninguém. Imagina você caminhando sabendo que dentro de você existe o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Então eu quero perguntar aqui: o que está no centro da sua vida? Eu quero te perguntar: como é que está o seu coração? Será que, se você fechar os olhos agora por um momento, e você se perguntar: por que eu faço o que eu faço? Será que você tem feito essas coisas para ser aceito? Para provar algo para alguém? Ou para não se sentir mais culpado? Entenda que Jesus olhava para os fariseus, Ele conseguia ver homens cansados e sobrecarregados. E talvez você chegou aqui hoje, assim como esse fariseu, cansado e sobrecarregado de viver no mesmo ciclo, de tentar, de ter que ser forte o tempo todo, de ter que agradar a todos o tempo todo, de ter que se mover para ser aceito por todos o tempo todo. E assim como os fariseus, vivendo uma vida cheia de regras, tentando provar que é bom o suficiente, mas no fundo você está vazio, porque o seu coração está longe de Deus. Talvez você já tentou ser bom o suficiente, já tentou mudar, já tentou fazer tudo certo, mas você sente um vazio no seu coração. Quero que você feche os olhos e ouça o que Jesus tem a dizer para você hoje. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que Jesus diz para você hoje, aí de olho fechado:
O que Jesus quer colocar no seu coração hoje é: meu filho, minha filha, eu não estou pedindo que você se esforce mais. Eu não quero que você se mova mais tentando mudar as coisas. Mas eu quero que você deixe o meu amor entrar no seu coração. Eu quero que você descanse em mim. Eu quero que você confie em mim. Ele está pedindo que você confie nele nessa manhã. Entenda que se a religião diz seja bom o suficiente, que Deus vai te aceitar, o Evangelho diz: você já é amado, você já é aceito, agora deixa esse amor transformar você. Hoje Cristo te convida para sair desse ciclo de culpa, esse ciclo de comparação, esse ciclo de esforço, esse ciclo de cansaço, esse ciclo de sobrecarga, esse ciclo pesado que você está vivendo. E te convida a entrar na sua vida, a ser o centro da sua vida, a transformar o seu coração. Basta uma escolha hoje. Você entregar nas mãos de Cristo toda a sobrecarga, tirar você do centro da sua vida e dizer: Jesus, a partir de hoje, Tu és o centro da minha vida. Que o Evangelho seja a forma como eu resolvo as coisas, e não o meu intelecto, e não a minha bondade. Talvez você seja o melhor no que você faz, ainda assim, se Cristo não for o centro da sua vida, você viverá vazio. As melhores coisas dessa vida são de graça, gente. Você não pagou para estar respirando aqui hoje. Você não pagou para o seu coração estar batendo aqui hoje. Existem bilionários que pagariam para se mover como você se move. Existem pessoas no quarto de hospital agora que dariam tudo que tem para ter a sua saúde. E eu te pergunto, quanto você pagou para estar respirando aqui? As melhores coisas são de graça, e sabe o melhor? Jesus é de graça. A Bíblia diz que antes de Jesus, o nosso espírito ele está morto. É por isso que a gente se sente vazio, porque o nosso espírito está morto. Aí o ser humano ele vive numa busca incessante de tentar se sentir vivo um pouco. Aí ele melhora as coisas, aí ele tenta ter sucesso financeiro, aí ele tenta fazer com que as coisas deem certo, e tudo isso é bom por um tempo, mas depois aquele vazio volta. Mas a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, no mesmo momento, sem precisar passar por um processo, o seu espírito recebe vida por causa de Jesus. E naquele mesmo momento, você é considerado justo, ou seja, você é considerado aceito por Deus. Naquele mesmo momento, você passa a ser chamado de filho, de filha. E você começa a experimentar de uma paz que não está vinculada a nada que esse mundo possa nos dar. Às vezes as pessoas não entendem que o Evangelho não é sobre o que Deus pode te dar se você fizer algo, mas é sobre o que Deus já te deu em Jesus. Tudo que você precisa já está disponível em Jesus. O Evangelho não é sobre você trazer demandas para Deus, pedidos de oração para Deus, por mais que isso seja uma verdade, mas não é somente sobre isso. É sobre desenvolver um relacionamento com um Pai que te ama. Um Pai que não deixa faltar nada para você. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa trazer Cristo para o centro da sua vida. Eu sei que existem homens aqui que falharam, homens que estão passando por uma situação financeira que não é legal. E muitas vezes você se sente inferior por isso. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus: não se sinta inferior, porque Jesus não te vê assim.
É um momento que você está passando. É uma fase que você está passando. Jesus não deixa de te ver como sacerdote do teu lar. Jesus não deixa de te ver como líder da sua casa. Para Jesus é só um momento que Ele pode mudar com o estalar de dedos. Esposas também, que às vezes não se sentem no nível do marido, se sentem inferiores, que tem problema de autoimagem. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Cristo te vê, Deus te vê perfeita por causa de Jesus. O homem vê a aparência, mas Jesus vê o seu coração. E é por isso que eu digo, quando nós trazemos Jesus para o centro das nossas vidas, o nosso casamento, ele passa por problemas, mas é um casamento bom, porque não se olha a aparência, é um olhar de graça, é um olhar que não é orgulhoso. Eu não posso tratar minha esposa baseado no meu orgulho, eu tenho que tratar ela como Cristo trata a igreja. E a igreja é cheia de falha. Mas não é sobre as falhas. Porque não é sobre nós. É sobre o Evangelho. É sobre o Deus que habita nos nossos corações. É assim que a gente trata as coisas. A gente não trata as pessoas de acordo com o que elas merecem. A gente trata com graça, com perdão, com amor, com paz. Porque isso é o que o Evangelho nos pede. E para finalizar, eu não sei se vocês já viram, um serial killer, ele mata uma série de pessoas, e todas as pessoas que sentam para falar com ele, olham no olho dele e despejam toda a raiva. E ele fica imóvel, olhando no olho das pessoas. Aí entra um senhor já mais velho, olha nos olhos dele e diz assim: você tirou minha única filha de mim. E aquele homem olha para ele e fala assim: e você está me forçando a fazer a coisa mais difícil que o meu mestre manda eu fazer, que é perdoar. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. E aquele serial killer que não tem emoção, ele começa a chorar. Quando nós nos movemos em graça, porque a graça de Jesus foi uma iniciativa. Um dia eu vou pregar aqui sobre a iniciativa da graça. Partiu de Deus a graça, assim como tem que partir da gente a graça. A graça, ela é uma iniciativa. Por que você está esperando o outro tipo de perdão para você perdoar? Se Cristo já mandou você perdoar. Por que você está esperando o outro agir para você agir? Se a graça de Deus habita em você e não nele. A partir de hoje o Evangelho transforma as nossas vidas, tá? A partir de hoje nós não vivemos segundo o padrão do mundo. A partir de hoje nós não nos amoldamos, como diz Romanos 12, ao padrão do mundo. A partir de hoje nós vivemos o Evangelho de Jesus. O Evangelho que transforma os corações. O Evangelho onde nós somos humildes, onde nós dobramos os nossos joelhos e nós dizemos: nós dependemos da Tua graça, nós dependemos do Teu favor. Por mais que eu tenha capacidade, Jesus, eu quero que o Senhor opere na minha vida, eu quero que o Senhor opere nas minhas finanças, eu quero que o Senhor opere em todas as áreas da minha vida. Que o Evangelho transforme a sua vida a partir de hoje. Que você deixe de ser um religioso, um sepulcro caiado, alguém que todo mundo admira, mas por dentro está morto. Deixe o Evangelho tomar conta do seu coração. Você precisa falar hoje para Jesus. Falar. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder da palavra. A morte não está na mão do diabo. A morte está no poder
da palavra, mas a vida também está no poder da palavra. Então hoje você vai se colocar de pé no seu lugar. Pode se colocar de pé e você vai começar a declarar vida. Você vai entregar o seu coração para Jesus. Você vai deixar que o Espírito Santo de Deus transforme o seu coração. E você vai ser impactado por um amor, por uma graça na qual você nunca experimentou antes. Bote a mão no seu coração e cante. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu Deus. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida agora. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada homem e cada mulher aqui nessa manhã, meu Pai. Por cada pessoa que está nos assistindo na live agora. Eu quero declarar que a partir de agora ele vai ser preenchido com uma paz que excede todo entendimento. Que agora todos os problemas eles saem do coração, porque tu entra no centro da vida deles. Agora não é mais como eles vão resolver as coisas, mas como Jesus vai resolver as coisas por eles. Por isso eu te peço, Pai, uma unção de sabedoria sobre a vida dessa pessoa. Por isso eu te peço que o teu Espírito seja uma voz firme e evidente no coração dessa pessoa. Que ele não se mova por interesse, que ele não se mova mais pela motivação errada, mas que o teu Espírito de fato possa fazer a obra na vida dele, na vida dela, que possa conduzir em toda a verdade. Que as pessoas vejam o Zoe na vida dele, vejam vida de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus, e eu declaro que daqui para frente você vai viver um novo ciclo, um ciclo de favor e de graça na sua vida. Não é mais sobre onde seus braços alcançam, mas sobre o Deus que habita em você, sobre o Espírito que habita em você. Você vai chegar em lugares que você não poderia chegar, não porque você é bom, mas porque o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Existe poder no seu coração, existe poder na sua vida, existe poder na sua casa, e não existe nome acima do nome de Jesus. Não existe situação que Jesus não resolva. Não existe poço tão profundo que o braço de Deus não te alcance. Então hoje você sai do fundo do poço. Hoje você lava o seu rosto. Hoje você não é mais um sepulcro caiado. Hoje a morte ela deixa o seu coração e entra a vida de Deus no seu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Talvez seja a sua primeira vez na igreja, e você nunca tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te dizer algo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, outra coisa está te salvando. Mas essa outra coisa também é o motivo de você viver um vazio no seu coração. Eu quero te convidar a substituir essa outra coisa por Jesus. É simples. A Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca e nós entendermos com o nosso coração, naquele mesmo momento nós somos declarados justos. Então se você estiver aqui nessa manhã e você dizer: pastor,
eu aceito Jesus como o meu Salvador. Você abre mão desse vazio. E nesse mesmo momento, o Espírito de Deus, ele passa a habitar no seu coração. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Você vai sentir algo dentro de você. Quem já passou por isso aqui, dá um glória a Deus. É diferente. Mas o convite aqui é simples. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, abrir mão do vazio que existe no seu coração, para que Cristo governe a sua vida, eu não quero te constranger, não quero te chamar aqui na frente. Eu só quero que você levante a mão o mais alto que você puder. Aleluia, nós temos pessoas ali. Temos pessoas ali também, temos pessoas lá atrás. Temos mais. Se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão. Eu quero pedir que um líder, um voluntário, um diácono vá até essa pessoa. Levante sua mão que alguém vai até você e vai orar pela sua vida. Os líderes, pastores aqui, pastor Gessé, pastor Jefferson lá atrás. Nós temos mais pessoas. Temos pessoas lá atrás. Williams, Frasson aqui, ó. Temos pessoas lá atrás. Temos pessoas aqui. Uma mulher, uma pastora. Será que temos aqui? A Lu foi ali. Glória a Deus. Agora nós como igreja vamos orar pelas essas pessoas. Amém? Comece a orar por essas pessoas agora, para que o Espírito de Deus governe a vida delas, para que elas possam ter uma experiência com Deus. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos a vida dessas pessoas, meu Pai. E a partir de hoje, elas deixam de viver um vazio existencial. E no coração delas, passa a habitar o Espírito Santo de Deus. Elas vão ser impactadas pelo Teu Espírito de uma forma no qual elas nunca mais serão as mesmas. Nós profetizamos sobre a vida delas um novo ciclo, um ciclo de favor, um ciclo de graça, um ciclo onde agora não se trata mais da capacidade delas, mas o Teu Espírito habitando nelas e os guiando em toda a verdade. Nós te agradecemos por cada vida dessa, Jesus, e nós sabemos que existe festa no céu, porque pecadores se arrependem a Jesus. Agora você que está aceitando a Jesus pela primeira vez, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu te aceito no meu coração. hoje eu te aceito no meu coração. Eu desisto desse vazio, Eu desisto desse vazio, para que o Teu Espírito habite em mim. para que Teu Espírito habite em mim. Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados, Hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. e eu passo a viver uma nova vida em Ti. E eu passo a viver uma nova vida em Ti. Diga, eu te entrego a minha vida, Eu te entrego a minha vida e eu não saio mais dela, e eu não saio mais dela. porque agora a Tua vida Que agora a Tua vida habita em mim. habita em E mim. quem crê, aplauda ao Senhor o mais alto que você puder. E se você crê mais, cante, cante, cante. Se você crê que Deus é seu universo, se você quer que Jesus seja o seu universo, cante, vamos. Seja tudo que sinto e o que penso. Vamos, cante. Amanhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sua igreja. Que sejas meu universo. Cante o mais alto que você puder. Que enche as casas. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. Como é bom estar na presença de Jesus, amém? Nós falamos sobre as motivações. Eu acho que a motivação mais religiosa que existe quando se fala em generosidade é dar esperando receber. Você concorda comigo? Você concorda que se a sua motivação de oferta, de dízimo, de generosidade é você dar para você receber, é uma forma religiosa? E talvez seja por isso que as coisas não tenham acontecido na sua vida de uma maneira fluida, de uma maneira natural.
Eu quero te convidar a experimentar um novo nível de graça e de poder. Hoje você mudar a sua motivação do coração, de você ofertar, de você dizimar. O dízimo é um princípio estabelecido por Deus, amém? O dízimo já é um princípio estabelecido por Deus. Mas além de você ser um dizimista, eu quero falar sobre oferta, eu quero falar sobre a generosidade. Que seja uma oferta de gratidão. Agora olha como isso é complexo. Quando nós falamos de nós nos esforçamos o dobro para fazer. Agora quando nós falamos de Jesus, nós retemos. Por quê? Porque a motivação do nosso coração está errada. Se eu prego aqui, se eu estou pregando aqui, eu digo, se você ofertar 200, Deus vai te dar 400. Você vai ofertar 2.000, porque você quer receber 4.000. Agora se eu falo, oferte por gratidão, a maioria dá 10. Por que isso acontece? E eu já passei muito por isso, gente. Eu já passei muito por isso. Porque quando se trata do Evangelho, quando não se trata de nós retemos. Só que esse é um pensamento religioso. E como que eu quebro isso na minha vida? Exercitando. É por isso que a generosidade é algo espiritual. Porque pela carne, a nossa tendência é reter para nos proteger, certo? Eu vou guardar porque lá na frente eu vou ter. Agora do Espírito é dividir. Que é uma prova? Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único Filho. Generosidade. Único Filho. E é claro que quando nós ofertamos com generosidade, as coisas acontecem. Porque a generosidade é uma semente. Eu não estou dizendo que se você ofertar aqui, as coisas não vão acontecer. Se você ofertar, as coisas vão acontecer. Porque Deus dá semente ao que semeia, ponto. É um princípio bíblico. Eu só estou querendo ajustar a motivação dos nossos corações. Que a motivação de gratidão seja maior do que a motivação se fosse por troca. Aí a gente vai estar vivendo o Evangelho. É difícil pregar isso, tá? É difícil pregar isso. E por que as igrejas não pregam? Porque daí o povo ele retém. Mas eu não posso deixar de te falar a verdade. Eu espero que a verdade ela te liberte. Seria muito mais fácil eu chegar aqui e falar, se você der 200, você vai receber 400. Manipular a palavra para te enrolar. É isso que acontece. Mas aqui na Palavra Viva Church, nós não queremos que as pessoas deem esmolas. Nós queremos que os corações sejam transformados pelo Evangelho de Jesus. A gente não precisa do dinheiro porque a gente depende de Deus. E a gente vive de milagre há 35 anos nessa instituição. Deus sempre levanta pessoas gratas. Mas o que você precisa é deixar que o Evangelho transforme a forma como você lida com o dinheiro. Se o dinheiro é um Deus sobre a sua vida, Ele vai governar sobre a sua vida. E quando você tiver pouco, você tiver mal. E quando você tiver muito, você vai se tornar orgulhoso a ponto de não precisar mais de Deus. Então o que você faz aqui é um exercício de gratidão. Então se você tiver muito, você vai dar mais porque você é mais grato. Se você tiver pouco, você vai dar porque você é fiel no pouco. Amém? Você é grato independente do que Deus está te dando. Então nessa motivação, eu quero que você seja ensinado pelo Evangelho a dizimar, a ofertar. Dízimo nem se fala, né, gente? Dízimo é um princípio estabelecido. Se você é cristão, você tem que ser dizimista porque é um princípio. Além do dízimo, eu estou falando sobre a oferta, sobre a motivação. Amém? Então separe seu dízimo, separe a sua oferta para Jesus agora, mas separe por gratidão. Faça esse exercício na sua vida. Quando você ofertar, você diz: Jesus, eu sou grato por isso, por aquilo. Eu sou grato pelo ar que eu respiro. Eu sou grato pelo meu coração batendo. E essa minha oferta é para isso.
você vai ver os efeitos de Deus na sua vida. Deus é um Pai que nunca vai te desamparar, amém? Se você quiser fazer no Pix, esse é o nosso Pix. Se você quiser fazer no cartão, depois da oração, você pode se dirigir às máquinas de cartão. E se você quiser fazer no dinheiro em espécie, você coloca no envelope e traz aqui nos cestos, amém? Mas antes eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é fiel à sua palavra, e nós sabemos que de fato Deus dá semente aos que semeiam. Mas que a motivação dos nossos corações agora, meu Pai, seja uma motivação de gratidão a tudo que Tu tem feito. Que essa oferta agora simbolize um coração grato, um coração que está derramado na Tua presença, um coração que não é dependente do dinheiro para ser feliz ou para ser triste, mas é dependente totalmente de Ti, meu Pai. Eu abençoo cada oferta trazida aqui, cada voto feito aqui hoje, meu Pai, e cada dízimo devolvido a Ti, Jesus. Eu Te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode vir com alegria. Se você vai fazer no cartão, nós temos as máquinas aqui, você pode se dirigir até aqui na frente. Se você vai fazer no Pix, o Pix está ali atrás. Venha e faça com alegria, amém? O lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Aleluia! Quantos foram abençoados com essa palavra? Digam um amém bem forte aí no seu lugar. Enquanto nossos irmãos vão ofertando, queria 5 minutinhos da sua atenção, se você puder sentar. Eu quero ser rápido, eu não vou botar o vídeo de recados, porque eu sei que nós já estamos avançados no nosso horário, mas que palavra preciosa nessa manhã. Quantos ainda estão impactados com isso? Gente, como essa palavra me ministrou, tenho certeza que deve ter te ministrado também. Essa palavra estará já a partir de agora, assim que acabar o culto, no nosso canal do YouTube. É para você ver, rever umas 3, 4 vezes na sua semana, para que cada vez mais você seja abençoado, assim como eu fui. Quero ser bem rápido nos meus recados, eu sei que tem bastante, então peço uma paciência para que a gente possa conseguir falar de todos. O pastor Lucas mencionou 2 que eu quero reforçar. A primeira delas é que sempre agora na última quarta-feira de cada mês nós teremos um culto aqui voltado para os casais. Aconteceu alguma coisa com o culto de quarta-feira, GC? Não, todos os cultos serão normais, mas o último culto, a temática será voltada aos casais. Lá atrás nós temos o Williams e a Leise ali, e eu sei também que na saída nós temos ali os nossos voluntários, eles vão estar te entregando também algumas informações, mas já quero te adiantar, eles estão com uma camiseta de casais que ficou linda. Parabéns por todo o trabalho e dedicação, porque ficou lindo demais. Toda a última quarta-feira, e o pontapé inicial vai ser com o pastor Lucas, ele vai estar pregando aqui na última quarta-feira. Segundo recado, que o pastor Lucas também já disse, você sabe que o nosso Bispo Flori lançou agora o seu livro Artesãos de uma Nova Geração. Esse é um livro devocional, gente, é para você fazer a cada dia, você ter uma leitura, a cada dia você ser alimentado. Eu falei isso no domingo passado, mas não é um livro tribal, com uma linguagem tribal. O que eu quero dizer com isso? Que é uma linguagem eclesiástica, igrejês,
Mas não, é uma linguagem que, por exemplo, você pode presentear o seu amigo do seu trabalho, algum membro da sua família, porque eles irão ler, eles serão abençoados, mas será numa linguagem em que eles possam entender e se relacionar. Eu gostaria que você fosse ali atrás, e você pudesse honrar o nosso bispo, você pudesse também, se você quiser, abençoar uma outra pessoa que você conhece, porque ali ele está despejando 35 anos de história de liderança, e eu sou fruto disso, pastor Lucas é fruto disso. Então eu já tive a oportunidade de estar lendo o livro, está incrível demais. Então se você puder, passa ali também tem, ali já meu terceiro recado, tem os produtos da nossa série também, caso você queira. Ali tem as camisetas que chegaram domingo passado, não tinha chego ainda, já chegaram as nossas camisetas, os bonés e os adesivos, caso você queira estar trajado para essa série. Ainda temos mais 2 episódios, e também que me leva ao meu quarto recado, que no último domingo da série, para encerrar a série, nós temos batismo, que é praxe nosso. Então se você ainda não se decidiu, poxa Gessé, já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas ainda não fiz esse passo, que é uma confissão pública. Nós acreditamos que o batismo é uma ação pública do que já aconteceu aí dentro do seu coração. Então lá atrás, com os nossos voluntários, dê o seu nome. Eu sei que hoje tem a primeira aula do nosso bate-papo a respeito do batismo, e domingo que vem tem a segunda, mas caso você não possa participar dessa primeira, mas que você participe da segunda, para que no último domingo a gente tenha a alegria de poder estar com você e com a sua família nesse momento tão especial. E o meu último recado é a respeito que nós estamos abrindo agora as novas inscrições para os nossos voluntários. Nós estamos caminhando aí para um ingresso dos voluntários bem legais, uma trilha de conhecimento, de aulas que vão te agregar bastante. Se você quer dizer, Gessé, eu gostaria de me disponibilizar em servir em alguma área que a igreja precisa, eu gostaria de me colocar à disposição, de estar servindo em alguma coisa, eu gostaria muito, muito, muito que lá atrás, eu vou estar, assim que acabar aqui, eu vou estar lá atrás, que você falasse comigo, que você pudesse dar o seu nome, caso você queira servir em alguma área da igreja, e poder dizer assim, Gessé, eu e a minha casa, a gente gostaria de servir. Nós estamos abrindo as inscrições, porque a partir de abril, nós começamos esse ingresso de novos voluntários, amém? Vamos se colocar de pé. Acredito que dei todos os recados, não esqueci de nenhum. Fala com a pessoa que está do seu lado, foi muito bom estar com você nessa manhã. A pastora Lu me avisou aqui agora, ainda bem que me lembrou que nessa segunda, às 20 horas, nessa segunda-feira, você pai, você mãe, vai ter um encontro aqui, uma palestra para pais, que o Felipe e a Poli estão aqui, que são os líderes dos pais arqueiros, terá uma palestra para auxílio aos pais. Então você pai, você mãe que gostaria de estar aqui ouvindo uma boa palestra, inclusive, não posso falar, né, que tudo é família aqui, minha mãe e minha irmã, então, às 20 horas aqui, para falar, as duas são psicólogas, as duas estarão falando a respeito de orientação aos pais, amém? Vamos encerrar o nosso culto, fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado pela tua graça bondosa, muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que de fato transforma o nosso coração. Muito obrigado por essa mensagem que mexeu tanto conosco, Senhor. Muito obrigado por esse clima tão gostoso, e nós acreditamos que nessa semana será uma semana de graça, de favor, de bondade e de verdade do teu evangelho nas nossas vidas. Nos conduz, Senhor, nessa semana conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém,
Amém e amém. Um excelente domingo e uma excelente semana a todos. Deus abençoe. Olá, igreja. Nós estamos aqui para te deixar por dentro de tudo que vai acontecer essa semana na Palavra Viva. Nesta segunda-feira, dia 17/3, às 20 horas, teremos os Pais Arqueiros. Você que é pai e mãe, vem estar conosco. Todas as terças e quintas nós temos na igreja o projeto de Jiu-Jitsu, às 20 horas. Venha você, traga seu filho, um projeto está incrível. E na sexta-feira nós temos o culto da galerinha. Pré-adolescentes de 9 a 12 anos. Traga o seu filho para estar conosco. Além disso, você já sabe, nós temos os nossos cultos. Às quartas-feiras, às 20 horas, o culto da semana. E no domingo nós temos os nossos cultos, às 10 da manhã e às 19 horas, com o terceiro episódio da série Cristo no Centro. E para você que não sabe, nós temos os nossos Connects. Os Connects são pequenos grupos onde você se conecta com pessoas da nossa comunidade. E eu não sei se você já viu, mas ali atrás nós estamos vendendo produtos da nossa série Cristo no Centro. Além disso, nós também temos disponível o livro do nosso bispo, Artesãos de uma Nova Geração. E nós temos mais uma novidade. Na última quarta-feira de cada mês, nós teremos o nosso culto especial para casais. E além disso, também teremos uma vez ao mês os nossos day offs, que são os encontros de casais fora da igreja. Então chame sua esposa, chame seu marido e não fique de fora dessa. Venha estar com a gente. E você que está no culto hoje, não esqueça de fazer o seu check-in, porque ao final dos 4 episódios da nossa série, nós gostaríamos de te dar um presente. Então é isso, pessoal. Essa é a programação da igreja para essa semana. Deus abençoe e até mais. Uma ótima semana.